Muito boa tarde, amigos do curso, colegas de classe. Muito bom estarmos juntos. Nada mais essencial do que encontrar com Jesus. Temos esse encontro marcado aos domingos, 5:30 da tarde. Ele nunca falta. Será que nós iremos faltar? Não. Sem dúvida não. Muito bom estarmos aqui, muito bom ter cada um de vocês nesse curso. Esse curso quer pegar o essencial da doutrina de Jesus, que é o Sermão do Monte, começando, é claro, pelas bem-aventuranças, como o Sermão do Monte começa lá em Mateus capítulo 5. Depois nós vamos para o cerne da mensagem de Jesus, que é o mandamento maior. Depois do Sermão do Monte, nós vamos para o mandamento maior de Jesus. E encerraremos os encontros essenciais com Cristo com o Pai Nosso. Sempre parte por parte, versículo por versículo, devagar, profundamente, o mais que alcançarmos, como um conhecedor de uma fruta, de um prato, de um vinho, que saboreia devagar, detalhe a detalhe, profundamente. Não é saboroso? Muito bom estarmos aqui, muito lúcido da nossa parte escolhermos Jesus. Conta-se que Chico Xavier, certa vez, combinou com um dirigente de um centro espírita de uma cidade do interior de Minas, um encontro só com os trabalhadores da casa. Combinou com ele e eles acertaram entre si, como o Chico estava um tanto quanto popular naqueles tempos de maior exposição de mídia. Eles combinaram de ser apenas mesmo com os trabalhadores para tocar os pontos essenciais. E assim o dirigente se comprometeu, mas quando chegou lá, não só o centro todo estava tomado, mas todas as janelas, todos os corredores laterais, os jardins, a calçada em frente, a rua em frente estava absolutamente tomada de gente. Quando Chico chegou, o dirigente não sabia como se desculpar com Chico. E Chico, conta-se que Chico, na sua proverbial tranquilidade, paz de espírito, disse ao companheiro de causa: eles estão com muita saudade de Jesus. E fez o seu encontro conforme foi possível. Nós estamos sim com muita saudade de Jesus. Vamos brindar com nossas águas e com nossa boa vontade. É exatamente esse o assunto que nós vamos trilhar hoje. Já conversamos sobre as 3 primeiras bem-aventuranças, todas elas praticamente ignoradas daquele que assim se denomina cristão. A primeira bem-aventurança, chave de qualquer evolução, é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Ninguém alcança evolução, ninguém alcança expansão, ninguém alcança o reino dos céus se não tiver humildade. Como disse Sócrates, só sei que nada sei, como exemplificaram todos os mestres, João Batista, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Francisco de Assis, Zilda Arnes,
Irmã Dulce, Madre Teresa, todos simplicidade, todos humildade. Será coincidência? Primeira bem-aventurança, condição, chave para tudo, e você nunca vê alguém no mundo cristão fazer promessa para ser humilde, ter como meta ser humilde. Vejam só, a chave para Jesus é ignorada para os cristãos. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, conforme a tradução. Se humildade já é desconhecida pelos cristãos, o sofrimento, a importância do sofrimento é ainda mais ignorada. Por todo o mundo cristão, o que nós mais pedimos a Deus nas nossas orações é justamente o afastamento do sofrimento. Quantos de nós pedem o bem sofrer, o sofrer com coragem, o sofrer com lucidez, que Jesus colocou como essa segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Só podem ser consolados com a grande consolação do crescimento e da cura daquele que recebe a dor como lição, daquele que recebe a dor como remédio. Nós precisamos dessa lucidez e dessa coragem. E quantos de nós pedimos isso? Ao invés de pedir o afastamento das dores, a lucidez, a coragem, para bem assimilar as lições e os remédios. Quantos de nós, não é? Vejam só a disparidade entre o cristão e o Cristo. Precisamos nos sentir desafiados por Jesus. A terceira bem-aventurança é ainda mais ignorada que as outras duas, se é que é possível. Pelo menos tão ignorada quanto as outras duas. Bem-aventurados os mansos, os pacificados. Bem-aventurados os mansos. Todo mundo quer a paz. Alguém pode dizer, sem dúvida é verdade. Todo mundo quer a paz no mundo, todo mundo quer a paz no Brasil, todo mundo quer a paz na família, mas todo mundo acha que a paz precisa ser feita no outro. No cônjuge, no outro membro da família, na outra ala ideológica, nas outras religiões. Sempre a paz no outro. E Jesus aqui fala do manso, que fez a paz aonde? O manso é aquele que fez a paz aonde? De novo, uma distância imensa entre nós que queremos a paz no outro e Jesus que promete a herança da terra naqueles que fizerem a paz em si. Surpreendamo-nos com Jesus Cristo. Hoje, na quarta bem-aventurança, tomamos como bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Diz Jesus ao início do Sermão do Monte, nessa quarta bem-aventurança, que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E novamente alguém pode se enganar na superficialidade da leitura com Jesus, na superficialidade da leitura do nosso comportamento, e dizer, aí sim, finalmente estamos juntos com o Cristo, porque todos têm fome de justiça, todos querem que se faça justiça no mundo, todos são críticos com o comportamento de todos, julgam o comportamento de todos, querem acusar, querem punir, querem que quem errou sofra. Isso realmente é universal. Mas será que foi isso que Jesus quis dizer?
Por exemplo, quando ele nos ensinava sobre a atitude da oração, falando que 2 homens foram até o templo orar, um orava em orgulho, outro orava em humildade. E ele pergunta, qual dos 2 saiu justificado? Justificado. Há uma outra linha de significado de justiça. Justiça não é só aquela da punição, da acusação e da punição, do julgamento, que aliás é proibido para todo mundo cristão desde os mandamentos de Moisés. Não julgarás. Será que o que Deus mandou não julgar é o que Jesus fala que são bem-aventurados os que julgam? Será, minha gente? Muito provavelmente não, e é essa a interpretação que nós oferecemos para os amigos. A segunda linha de significado de justiça é a do ajustamento, do justificar-se. Ajustar um vestido, o que é? Torná-lo mais exato. Ajustar um texto é dar-lhe uma margem direita e uma margem esquerda corretas. Ajustar-nos é adequar-nos, harmonizarmos com a lei. Por essa linha de significado abre-se um outro campo extremamente interessante de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque por essa linha de significado Jesus estaria querendo dizer que são bem-aventurados aqueles que têm boa vontade para ajustar-se à lei de Deus. Quem é aquele que quer ajustar-se, harmonizar-se? Quais são os espíritos na terra que têm boa vontade com a luz e com o alto? Essa linha de significado seria extremamente concorde, ajustada, harmonizada com a máxima que Jesus nos coloca ao dizer que aqueles que buscam o reino dos céus serão harmonizados. Que aqueles que buscam o reino dos céus, tudo mais virá para esses. Buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Aí nós encontramos o Mestre nos orientando sobre a atitude do viver. O principal atributo da boa atitude no viver, no agir, no falar, no pensar e no sentir. Qual é o essencial? A boa vontade, a boa atitude, a busca do reino dos céus, a fome e a sede de harmonia, de ajustamento a Deus, de ajustamento ao amor. Podemos supor, por essa linha de raciocínio, uma escola de Jesus, porque a terra é a escola de Deus, cujo diretor é Jesus, muito diferente da escola da terra. Na escola da terra, se a média é 5, e um aluno teve 7 na primeira prova e 5 na segunda, ele está muito bem. Será muito bem visto pelo professor e pela escola. Na escola de Deus, pode ser muito diferente. Aquele que tirou 2 na primeira prova e 4 na segunda,
esse será mais bem visto do que o que tirou 7 na primeira e 5 na segunda. Porque o que interessa é a atitude, é a boa vontade, é o movimento do aluno. Kardec diz exatamente isso, reconhece o bom espírita por ser hoje um pouco melhor do que ontem e por esforçar-se por ser amanhã um pouco melhor do que hoje. É a dinâmica, a boa vontade, o movimento, o sentido, a atitude do viver o mais importante. Não é interessante isso? Para um mestre que disse paz na terra aos homens de boa vontade? Mais do que a angelitude, muito mais do que essa aparência de elevação que os religiosos tanto cultivam e que Jesus chamou de hipocrisia, porque colocam no ombro dos outros obrigações que eles nem pensam em cumprir, porque são como sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Muito diferente do que a atitude consolidada na chamada religiosidade. A atitude que Jesus pede do cristão é a atitude da humildade, da coragem e da lucidez perante o sofrimento, da mansidão, da paz em si e da boa vontade. Vejam, meus amigos, a importância da boa vontade. Se a autopacificação é o critério chave, o divisor de águas, que vai fazer separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, já que apenas os mansos herdarão a terra. Esse é o texto do Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, deixando claro que aqueles que não fizerem a paz em si mesmos não poderão herdar a terra. No passo seguinte a herdar a terra, que os espíritos chamam de mundo de regeneração, que sucederá esse mundo atual que é da dor, das expiações e das provas, o mundo de regeneração será marcado pela boa vontade. Ou, como disse Jesus na quarta bem-aventurança, que é essa que nós estudamos hoje, a boa vontade se traduz como fome e sede de justiça, fome e sede de ajustamento à lei de Deus, à compaixão, ao serviço, à fraternidade, a fome e sede de ajustamento ao amor em todos os momentos da vida. Não parece para vocês digno e condizente com todo o arcabouço trazido por Jesus nos evangelhos? E mais do que isso, não parece harmônico e integrado com todo o exemplo, toda a vida, toda a demonstração da lei de Deus, que foi a vida de Jesus Cristo? Precisamos meditar sobre isso. A transição planetária exige uma transição interior. E essa transição interior pode-se muito bem exemplificar nos dois significados de justiça. Nós pedimos justiça, Jesus nos fala disso.
Todos pedem justiça, mas quando ela vier, virá para todos. Será que nós estamos mesmo preparados? Na outra passagem ele disse: quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. A transição interior mostra-se muito clara na necessidade de nós passarmos do princípio da justiça como acusação, julgamento e punição. Essa que já desde Moisés fica claro que não devemos cultivar, que devemos superar, que devemos suprimir das nossas vidas, não julgarás, para outra linha de significado de justiça, que é o ajustamento, a justificação, a harmonização com a lei de fraternidade, com a família universal do Pai Nosso, com o amor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão fartos. O destino que cava aquele que tem boa vontade, que norteia os seus passos pelo polo magnético, deixando-se atrair pelo polo magnético do ajustamento ao amor, tem que ser muito diferente daqueles que têm como norte a autoexaltação, a vitória sobre o outro, a autoexaltação sobre a humilhação do outro, que é o que os negócios humanos nos conduzem. Os negócios humanos não nos conduzem a levar vantagem sobre os outros. A propaganda não eternizou no Brasil isso, tem que levar vantagem em tudo. Os esportes não nos falam desse mesmo princípio. A ampla maioria dos esportes, especialmente os mais populares, tem como princípio esse ganha-perde. Para a vitória de um acontecer, é necessária a derrota do outro. Começa um torneio com 20 times, 40 times, apenas um ganhará. Os outros todos perderão. E Jesus deixou absolutamente claro que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se humilhar em nome da justiça será exaltado. A regeneração precisará mudar totalmente a atitude dos homens, as instituições dos homens. O esporte terá que ser outro, o comércio terá que ser outro, a política terá que ser outra. Numa eleição para vereadores, milhares se candidatam. Dezenas, poucas dezenas, são os vitoriosos. Por toda parte, o objetivo, a meta, o sentido da vida é a exaltação sobre a humilhação. E esse princípio, que nas vidas sucessivas nós vemos que forma um círculo de vinganças mútuas, porque aquele que foi humilhado procurará pela vingança humilhar, e depois na outra vida será ele próprio humilhado, levando que os seres passem muitas vidas, séculos, num círculo de vinganças mútuas, amarrados, atolados, aprisionados, paralisados, autoescravizados uns aos outros. Essa tem sido a nossa vida.
Não apenas nossos esportes, nosso negócio, nossa política, mas nossas vidas têm se amarrado nesse círculo de vinganças mútuas, de exaltações e humilhações, humilhações e exaltações. Nós não fomos capazes até aqui de dizer, chega. E nessa bem-aventurança fica claro, na transição da justiça como julgamento, acusação e punição, para a justiça, ajustamento às leis de Deus, fica clara essa transição. E nós fechamos essa transição interior da justiça, acusação, da justiça, humilhação do outro, pela justiça, ajustamento a Deus, com a frase de Madre Teresa de Calcutá, que disse maravilhosamente, anotem, coloquem no fundo do celular, na porta da geladeira, no espelho do carro, no espelho do banheiro. A questão da vida, diz Madre Teresa, nunca foi entre você e o outro. A questão da vida, o sentido da vida, sempre esteve entre você e Deus. A justiça de Deus, parafraseando Madre Teresa, nunca foi você humilhar o outro, nem mesmo ser humilhado pelo outro. Nunca foi da acusação, julgamento, punição. A justiça de Deus sempre foi entre a criatura e o Criador, entre nós e a nossa consciência. Essa sempre foi a justiça pregada, praticada e harmonizada, com Jesus, seus verdadeiros seguidores, como Madre Teresa, não só pelo que disseram, mas pelo que praticaram. Ficamos muito felizes de estudar, encontrar essa linha de significado que tanto se ajusta, tanto se integra com tudo o que disse o Mestre, com tudo o que disseram seus verdadeiros seguidores. Muito felizes de encontrar essa integração, esse sentido maior, que é tão generoso, que é tão digno de dirigir as nossas vidas. Que nós reflitamos sobre essa bem-aventurança, à luz das outras três, inclusive. Se não são claramente norteadoras de um outro homem, de um outro estágio, de um outro homem na junção dos vários homens, de um outro estágio para toda a humanidade da Terra. É, sem dúvida, uma outra forma de viver que o Sermão do Monte traz para todos nós. Queremos essa profundidade. Queremos e precisamos desse novo sentido. Voltamos agora refletindo sobre as considerações, as colocações dos amigos
nos comentários da nossa live. Vamos ver o que temos para hoje. De que forma os amigos veem essa nossa reflexão, ver de que forma nós podemos crescer nessas bem-aventuranças para Jesus. O que vocês veem nisso? Deixa eu ver aqui do que as pessoas vinham comentando. Se nós temos alguma coisa, se não temos, ficamos felizes pela comunhão, pela integração, desejando, direcionando toda essa boa vontade que aqui nós amealhamos para toda a humanidade. As grandes provas, as grandes provações, como foi a pandemia, como se mostra agora o terremoto da Turquia e da Síria, e como se mostrarão todos os grandes desafios que nós ainda tivermos que passar pela frente, precisam ser vistos como testes de boa vontade. Que toda a terra, todas as pessoas, todos os países, como nós estamos vendo, que estão enviando missões para ajudar a Turquia e a Síria, se irmanem, que esse símbolo das pequenas equipes que vão até a Turquia e a Síria para trabalhar no resgate dos afetados pelo terremoto, simbolizem o que todos nós precisamos fazer nos terremotos diários de nossas vidas. Todos nós podemos ser equipes de socorro, cães farejadores, bombeiros, que procuram, farejam e atuam com a máxima boa vontade, a máxima fraternidade, a máxima compaixão, a máxima coragem, a máxima lucidez. Busquemos a atitude dos socorristas nos terremotos diários da vida, porque a separação, a transição planetária, a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, é exatamente para discernir quem é incendiário de quem é bombeiro, de quem é guerra, de quem é paz. Treine em todos os momentos ser paz, ser boa vontade, ser bombeiro. A única exigência dos céus, de Deus e de Jesus para conosco é a boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Um ótimo final de domingo para todos os amigos e até domingo que vem com a quinta bem-aventurança de Mateus capítulo 5. Um grande abraço, ótimo final de domingo, até domingo que vem, e para aqueles que puderem, todos os dias às 18 horas estaremos na oração ação, a hora do Ângelus, a hora de produzir luz, que toda essa boa vontade inunde o mundo todo e particularmente os socorristas, os parentes, os mortos, os sobreviventes do terremoto da Síria e da Turquia, da guerra da Ucrânia e da Rússia.
das guerras e dos terremotos por toda a terra. Graças a Deus, paz e luz para toda a humanidade.